Vamos ler a palavra do Senhor. Quero te convidar a abrir sua Bíblia comigo lá em 1 João, capítulo de número 3. Para você que está nos visitando, nós temos feito uma caminhada abençoadora na carta de João, 1 João. Então quero convidar você a abrir sua Bíblia comigo em 1 João, capítulo de número 3, versículos 1 a 10. Se você puder, eu quero convidá-lo mais uma vez. Vamos ficar em pé. Vamos ler a palavra do Senhor com temor, com reverência, crendo que Deus falará ao nosso coração nessa noite mais uma vez. Diz assim a palavra do eterno Deus: Vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. E de fato, somos filhos de Deus. Por essa razão, o mundo não nos conhece, porquanto não o conheceu a Ele mesmo. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é. E assim mesmo se purifica todo o que nele tem esta esperança, assim como Ele é puro. Todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. Sabeis também que Ele se manifestou para tirar os pecados, e nele não existe pecado. Todo aquele que permanece nele não vive pecando. Todo aquele que vive pecando não o viu, nem o conheceu. Filhinhos, não vos deixeis enganar por ninguém. Aquele que pratica a justiça é justo, assim como Ele é justo. Aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática de pecado, pois o que permanece nele é a divina semente. Ora, esse não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Todo aquele que não pratica justiça não procede de Deus, nem aquele que não ama a seu irmão. Senhor Deus, nós te rogamos que nós que estamos aqui sedentos para ouvir a Tua voz, possamos sair daqui esta noite com a convicção de que o Senhor falou ao nosso coração através da Tua palavra. Nós, ó Deus, nos submetemos à Tua palavra. Nós nos colocamos debaixo, ó Deus, da Tua revelação. E nós te pedimos, te imploramos, Senhor, fale conosco através da Tua palavra. Essa é a nossa oração, esse é o nosso pedido, em nome de Jesus. Amém. Pode sentar-se, queridos. Quero começar essa mensagem fazendo a você uma pergunta, e uma pergunta que só você pode responder a respeito de si mesmo. E a pergunta é bem simples, mas ao mesmo tempo muito pessoal. Você tem nutrido no seu coração verdadeira esperança em Deus? Essa é uma pergunta que eu queria que você deixasse repercutir dentro do seu coração. Você tem esperança? Se você tem esperança, em que está fundamentada a sua esperança? Essa é uma segunda pergunta. Qual é a base? Qual é o sustento? Em que rocha ou em que alicerce a sua esperança está firmada? Essa pergunta é importante porque todos nós, todo ser humano, todo coração humano anseia por alguma coisa que lhe dê esperança. A busca pela esperança é a busca de todos nós. Desde o mais novo até o mais velho, aqueles que professam crer em Cristo ou mesmo aqueles que não professam, estão o tempo inteiro na sua vida, na sua jornada, em busca de alguma coisa que lhes dê esperança. Porque a esperança produz sentido para a nossa vida. A esperança, ela dá uma espécie de norte para a nossa jornada e para a nossa caminhada. A esperança é como um farol de luz que nos guia no meio de uma escuridão. Todos nós precisamos de esperança. E todos nós buscamos esperança. É interessante porque a palavra de Deus trata a esperança como uma das principais virtudes que todo homem de Deus ou toda mulher de Deus, que todo cristão pode ter. 1 Coríntios 13 fala sobre a fé, a esperança e o amor. Virtudes. A esperança é algo necessário, é algo fundamental para nós.
Mas essa pergunta que eu faço a você, essas duas perguntas, se você tem esperança, e se tem, em que está fundamentada a sua esperança, é de fato muito importante para nós. Porque quando nós olhamos para as pessoas ao nosso redor, quando nós olhamos para o nosso tempo, para a nossa geração, para o nosso mundo, nós percebemos que as pessoas estão em busca de coisas passageiras, insignificantes, efêmeras, temporárias, numa espécie de afã ou de expectativa de encontrar nessas coisas a esperança para as suas próprias vidas. E o que a gente percebe com muita frequência é que as seguranças que o mundo pode oferecer aos homens são falsas seguranças. De que a esperança que esse mundo pode produzir no coração dos homens é falsa, é vã, é passageira. Se alguém coloca toda a sua esperança, por exemplo, na sua capacidade pessoal, pode descobrir com o tempo de que a nossa capacidade, de que os nossos talentos, tudo isso passa. Se alguém colocar a sua esperança, por exemplo, nos recursos que tem, naquilo que conseguiu ajuntar, numa poupança que está cheia, talvez descubra com o tempo que essas coisas também perecem, que essas coisas passam. Se alguém coloca a sua esperança em amigos, em relacionamentos, em pessoas próximas, talvez descubra no meio de uma perda, ou mesmo de uma inimizade, que colocar esperança em outras pessoas também não é algo muito sólido para nós. E eu poderia enumerar aqui tantas outras coisas sobre as quais muitos têm colocado a sua esperança, mas são coisas passageiras, falsas esperanças ou falsas seguranças. O ser humano tem uma tendência muito grande no seu coração de tentar construir sua própria esperança. De tentar construir as circunstâncias, os motivos, as respostas, para que no meu coração possa brotar um pouquinho de paz, um pouquinho de segurança, um pouquinho de esperança. Você já percebeu como é que nós lidamos com os nossos problemas? Não é muito assim? Nós estamos bem, as coisas estão caminhando tranquilamente, de repente, pum, surge uma bomba. Surge algo que nos desestabiliza inicialmente. Nos coloca numa situação de risco, de medo, de temor, de ansiedade. E o que é que nós fazemos quase de imediato? Começamos a tentar resolver aquilo. Ligamos para alguém, conversamos, tentamos ajustar alguma coisa, fazemos conta, calculamos, puxa daqui, puxa dali, calcula dali, conversa da colar. A gente tenta criar circunstâncias favoráveis para que depois que a gente cria tudo isso e prepara tudo isso, a gente diz, bom, é uma bomba, mas eu acho que se tudo isso aqui der certo, eu posso ficar tranquilo. É lógico que não é errado nós tentarmos resolver nossos problemas. É necessário que a gente faça isso. Mas um ponto é dizer que muitas das vezes nós queremos construir a base da nossa própria esperança. Ao invés de nós encontrarmos nossa esperança naquele único Deus que pode nos dar verdadeira esperança. João, nesse texto que nós lemos, capítulo 3, versículos de 1 a 10, João, de alguma forma, ele faz uma espécie de tratado teológico sobre a esperança. João nos fala aqui longamente, imensamente, sobre nossa esperança em Deus. Ele nos diz a respeito do nosso fundamento da esperança, aonde a nossa esperança deve estar fundamentada, alicerçada, enraizada. Ele nos ensina sobre como nós podemos perceber, atestar e manifestar a nossa esperança na nossa vida. E sabe por que João faz isso? Porque João está convicto, a palavra de Deus está convicta em nos ensinar de que nós precisamos ter esperança, mas nós precisamos de uma esperança que seja verdadeira e firmada em Deus. Eu queria que você caminhasse comigo então na resposta que João vai nos dar aqui, sobre o que é essa verdadeira esperança, em que a nossa verdadeira esperança está fundada, em que ela está alicerçada. E João nos dá algumas respostas maravilhosas aqui, que podem trazer paz e alento a cada um dos nossos corações nessa noite. Se você olhar na sua Bíblia comigo, logo no versículo de número 1, João aqui começa a nos ensinar de que a nossa esperança, de que a verdadeira esperança está alicerçada sobre o amor de Deus.
A nossa esperança não está fundamentada em coisas que nós produzimos. A nossa verdadeira esperança não está fundamentada em circunstâncias deste mundo, mas a verdadeira esperança que os crentes podem ter está fundada, está alicerçada sobre o amor de Deus por nós. João começa o versículo de número 1 dizendo: vejam ou vede que grande amor Deus tem concedido, ou tem concedido o Pai sobre nós. Que grande amor Deus tem derramado sobre nós. João quer que eu e você percebamos que a nossa esperança está fundamentada no amor de Deus, alicerçada no amor de Deus, e que o amor de Deus por mim e por você é um amor grandioso. É um amor enorme. A expressão que ele usa é: veja quão grande é o amor de Deus. João está querendo chamar a nossa atenção. É como alguém que estivesse nos cutucando e dizendo assim: você está entendendo quão grande é o amor de Deus? Como alguém que estivesse nos balançando e dizendo: você entende o quanto Deus ama você? Vede que grande amor tem nos concedido o Pai. O amor de Deus por nós, queridos, é um amor que não pode ser medido. É um amor que não pode ser calculado. É um amor surpreendente. O apóstolo Paulo diz em 2 Coríntios 5,14 que o amor de Deus por nós é tão grandioso que esse amor nos constrange. E às vezes nós temos a nossa esperança perdendo esse alicerce. Às vezes nós nos esquecemos do grande amor que Deus tem por nós e a nossa esperança se fragiliza, se enfraquece. Deus nos amou com grande amor. O amor de Deus é esse alicerce. O amor de Deus também não apenas é grandioso, mas o amor de Deus é perdoador por nós. É um amor que nos perdoa, que nos redime. Se você olhar na sua Bíblia, ainda em 1 João, capítulo 4, versículo de número 9, João diz: nisto se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo para vivermos por meio dele. O amor de Deus por nós é um amor perdoador, gracioso, transformador. João 3,16 diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. O amor de Deus por mim e por você não é algo que aconteceu de repente, por acaso. É um amor grandioso, é um amor perdoador, é um amor eterno. O profeta Jeremias diz, no capítulo de número 31, versículo 3, com amor eterno eu te amei, e por isso com benignidade eu te atraí. O amor de Deus por nós não tem início. O amor de Deus por nós não tem meio. O amor de Deus por nós não tem fim. É um amor eterno. Deus nos amou desde toda a eternidade e derramou esse amor sobre nós, nos dando Cristo Jesus. Paulo faz uma oração em Efésios capítulo 3, 19, dizendo: eu quero conhecer o amor de Deus que excede todo entendimento. Nós nunca vamos conseguir compreender quão grande é o amor de Deus por nós. A largura, a imensidão, a altura do amor de Deus. Nosso amor, o amor humano, o amor que nós conseguimos entender e medir, é um amor tão pequeno. E às vezes nós nos surpreendemos com isso, não é? Nós temos alguns jargões de dizer, por exemplo, nada é mais forte do que amor de mãe. Não é? A gente não fala coisas assim? Amor de mãe é intenso. Amor de mãe é aquele amor que nasce do ventre. Mas o amor de Deus é muito maior do que isso. O amor de Deus é um amor eterno. É um amor imensurável, não pode ser medido, não pode ser calculado. E essa é a base da nossa esperança. O amor de Deus não apenas é eterno, perdoador e grandioso, mas é também um amor paternal. O versículo de número 1 diz: vede que grande amor tem nos concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. Deus trata a mim e a você em Cristo Jesus como filhos amados dele. Você tem noção sobre quão maravilhoso é isso, irmãos? Eu e você não nos aproximamos de Deus em oração como pessoas desconhecidas. Você não vai pedir alguma coisa a Deus como alguém que Deus não conhece, que Deus não sabe a sua história, não se importa com você. Quando você fecha sua porta, se ajoelha diante da presença do Senhor, abre os seus lábios e começa a sua oração dizendo: Pai, me abençoe.
Deus ouve sua oração como a oração de um filho, que ele tem grande amor. Isso é extraordinário. A gente começa a entender a imensidão do amor paternal de Deus quando a gente tem filhos. Não é? Eu tenho meus 2 pequenininhos, e crianças nessa fase, elas são particularmente encantadoras, né? E às vezes você está bravo assim com criança e fala: Samuel, não faz isso. E aí ele olha com aquela carinha de ursinho, né? E aí começa a tremer o beicinho para chorar. E aí você já se quebranta, né? Você fala: oh meu Deus, esse beicinho não. Esses olhinhos, né? Aqui parece que o olhinho fica mais redondo, né? Naquele momento, são segundos assim, em que seu amor de pai, você fala: ah, tá bom. A gente tem que ser duro às vezes para disciplinar os nossos filhos, isso a palavra de Deus nos ensina, é verdade, mas o amor que a gente tem por eles, quando eles nos pedem alguma coisa, quando uma coisa tão simples, isso quebranta tanto o nosso coração, isso move tanto o nosso coração. Eu não sei você, mas o amor de pai é algo tão extraordinário. Às vezes, lá em casa, a gente está com esse pequenininho que está aprendendo a falar, e às vezes ele chega para mim e fala assim: pai, e aponta para a geladeira, e fala assim: Guti, ele quer iogurte. Mas é tão bonitinho o jeito que ele fala, que a gente que é pai fala assim: você quer o quê? Só para ouvir ele falar de novo. É tudo, pai. O que é mesmo? Iogurte. Já ficando até bravo já, né? Porque o coração de pai ama nos seus filhos as mínimas coisas. Até falar a palavra iogurte errado se torna motivo de alegria para pais. Não é assim? A palavra de Deus nos diz que o amor que Deus tem por nós é tão grandioso que faz de você filho de Deus. Você sabe qual é o sentimento que Deus tem por você quando você fala com Ele em oração e as suas orações são tão simples porque talvez seu coração esteja tão machucado que você nem consegue orar direito? É o mesmo sentimento, ou um sentimento infinitamente maior do que qualquer pai ou mãe pode sentir. É um prazer de ouvir eu e você dizendo a Ele: Pai, tem misericórdia de mim. Isso precisa dar esperança para o nosso coração. É um amor a ponto de sermos chamados filhos de Deus. A filiação divina é um privilégio. É um privilégio daqueles que foram feitos filhos de Deus. O Evangelho de João diz no capítulo 1, versículos 11 e 12, Ele veio para os seus e os seus não o receberam, mas todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aqueles que creem no seu nome. O amor paternal de Deus faz com que eu e você sejamos filhos de Deus. O mundo nem sequer nos conhece. O versículo 1 diz: o mundo não nos conhece porque não conheceu a Deus. Nós somos filhos de Deus. Todos os homens são criaturas de Deus, mas só aqueles que creem em Cristo Jesus se tornam filhos do Deus Altíssimo e podem se aproximar de Deus e chamá-lo de Pai. O amor de Deus é o alicerce da nossa verdadeira esperança. Quando a sua esperança estiver machucada, quando você estiver desesperado no seu coração, quando te faltar expectativa e esperança no Senhor, lembre-se que o alicerce da sua esperança é o amor eterno do seu Pai. Isso precisa alimentar o nosso coração. Talvez seja um momento adequado para você se perguntar durante essa mensagem agora: você tem vivido o amor verdadeiro de Deus sobre sua vida? Você tem abraçado esse amor? Você tem dependido desse amor? Você tem descansado sobre esse amor? Mas João nos dá aqui uma segunda base para a nossa esperança. Ele diz no versículo de número 2, que a nossa esperança, ou a verdadeira esperança, está firmada na realidade das coisas que estão por vir. O alicerce, a firmeza, a segurança da nossa esperança é o amor de Deus, mas não só o amor de Deus, mas também a expectativa daquilo que está por vir. João diz no versículo 2, amados, agora nós somos filhos de Deus, mas ainda não se manifestou o que haveremos de ser.
não se manifestou, nós sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque haveremos de vê-lo como ele é. O que João está dizendo para nós é de que a glória que há de ser manifestada em nós ainda não se manifestou. Irmãos, por que essa exortação e por que esse encorajamento de João é importante? Porque muitas das vezes nós temos a nossa esperança enfraquecida, porque a nossa esperança não passa desse tempo, porque nós não cremos verdadeiramente no porvir. Eu tenho a impressão no meu coração de que nós cristãos, de um modo muito geral, temos falado muito pouco sobre a esperança do porvir. Falar sobre o céu, sobre novos céus e nova terra, sobre Deus fazer nova todas as coisas, sobre Jesus voltar com poder e glória para nos buscar, sobre sermos arrebatados com Ele nas nuvens, temos o nosso corpo glorificado, sermos ressurretos dentre os mortos. Eu creio nisso. Você crê nisso? Você crê que essa vida é passageira? Você crê que as tribulações do presente século são incomparáveis com a glória de Deus a ser revelada em nós? Às vezes eu tenho a impressão de que nós temos pouca esperança, porque nós só esperamos para essa vida. Só para essa vida. Mas nós temos uma esperança muito maior. João diz, ainda não se manifestou o que haveremos de ser. O que João está dizendo para nós é que existe uma glória no porvir, existe uma glória que nós ainda não contemplamos, existe uma glória que ainda não se manifestou, existe uma esperança que eu e você não podemos esquecer. Abra sua Bíblia comigo, por favor, em Romanos 8, versículo 16. Deixa-me te mostrar o que é essa glória. Olha o que o apóstolo Paulo nos ensina aqui. Ele diz, o próprio Espírito testifica com o nosso espírito que nós somos filhos de Deus. Ora, se nós somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus, co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Porque para mim, tenho por certo que os sofrimentos do presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. A nossa esperança está firmada na glória por vir, naquilo que Deus ainda vai manifestar. O que eu e você já experimentamos da glória de Deus no presente, ainda é muito pouco perto do que Deus vai manifestar sobre nós. Nós já conseguimos contemplar o agir de Deus, glória por isso. Nós já conseguimos ver milagres, curas, a misericórdia do Senhor. Nós conseguimos contemplar conversões, mudanças de vida. Nós conseguimos perceber o cuidado de Deus nas mínimas coisas, mas querido, isso comparado com aquilo que ainda está por vir, é nada, é nada. Nós vamos habitar novos céus e nova terra, nós vamos habitar a glória eterna do Senhor. Haverá um dia, irmãos, que todo joelho, do mais impenitente, do mais ímpio, do mais duro, do mais ateu, todo joelho se dobrará, porque o Senhor Jesus virá com poder e glória, e Ele se manifestará diante de todos os olhos. A nossa esperança está firmada nisso. Se a nossa esperança for simplesmente ter uma boa aposentadoria, se a nossa esperança for apenas chegar em 65, 70 anos e poder descansar, se a nossa esperança for apenas juntar um dinheirinho para comprar um lugar afastado, para no final da minha vida eu poder ficar sem fazer nada, se a minha esperança for só educar os meus filhos e mandar os meus filhos para a faculdade, se a minha esperança for só coisas desse mundo, eu estou esperando pouco, porque o que Deus tem para nós é muito maior do que isso. Deus não tem para mim e para você só uma aposentadoria boa. Deus tem para mim e para você a glória eterna. Não fique satisfeito com as coisas que esse mundo pode nos dar, porque senão a nossa esperança é muito pequena. Eu não quero viver os meus dias apenas querendo educar os meus filhos, para que os meus filhos decolem nessa vida. Eu quero passar os meus dias educando os meus filhos para que eles ajuntem tesouros no céu. E que eles se encontrem com o Senhor da glória um dia e possam abraçar Jesus e dizer, Senhor meu e Deus meu. Porque nada nesse mundo é comparável, irmãos, com a glória que há de ser revelada em nós. Nada
desse mundo. João quer que eu e você percebamos que existe uma glória da ressurreição. Ainda não se manifestou aquilo que haveremos de ser. A nossa esperança está firmada na glória da ressurreição. E eu quero te chamar a ler mais um versículo comigo. 1 Coríntios capítulo 15. Olha o que a Bíblia diz aqui. 1 Coríntios 15, versículo 50. 1 Coríntios 15, versículo 50. Isto afirma, irmãos, que a carne e sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Eis que vos digo um mistério. Nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos. No momento, tente imaginar esse momento aqui. No momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Porque é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade e que o corpo mortal se revista da imortalidade. E quando este corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade e o que é mortal se revestir de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Irmãos, eu quero que esse dia chegue. Eu quero ter esperança por esse dia. Eu não quero ter esperança apenas em homens. Eu não quero ter esperança apenas em forças políticas, em conchavos partidários. Eu quero ter esperança no Cristo vencedor, ressurreto, que está sentado à destra de Deus Pai, que voltará para nos salvar, para nos ressuscitar, para nos dar um corpo glorificado, uma vida sem dor, sem lágrimas, sem sofrimento, uma vida eterna na glória com Ele. Essa é a nossa esperança. Esse é o alicerce da nossa esperança, irmãos. E a gente não pode perder isso. Nós não podemos perder isso. A glória de ver Cristo como Ele é. João diz, ainda no versículo de número 2, porque nós haveremos de vê-lo como Ele é. Nós ouvimos falar de Jesus, irmãos. Nós cantamos para Jesus. Nós lemos as histórias de Jesus. Nós temos comunhão com Jesus. Mas a nossa esperança é ver Jesus como Ele é na nossa frente. Não existe pessoa nenhuma nesse mundo que eu queira conhecer tanto pessoalmente como conhecer o Senhor Jesus. Eu não sei você, mas quando chegar no novo céu, nova terra, eu não quero fazer mais nada a não ser correr desesperadamente para Jesus e abraçá-lo. E poder repetir as palavras que o poeta Salomão colocou em Cânticos dos Cânticos. Eu sou do meu amado. E o meu amado é meu. Conhecer Jesus e vê-lo como Ele é. Essa é a nossa esperança. Essa é a nossa esperança. Mas João agora nos leva a ver como a nossa esperança pode ser caracterizada. Como é que a gente entende a nossa esperança? A terceira lição que ele nos dá é que a nossa esperança ela é caracterizada por pureza espiritual. Ele começa o versículo de número 3 dizendo: a si mesmo se purifica todo aquele que tem esta esperança, assim como ele é puro. A nossa esperança é caracterizada, a minha esperança, a sua esperança, essa verdadeira expectativa, ela é evidenciada por uma vida de pureza. Quando nós queremos viver de maneira pura, quando nós vivemos em pureza diante do Senhor, nossa esperança em Deus é ainda mais fortalecida. A pureza, a santidade, a vida íntima com Deus capacita a nossa esperança, fortalece a nossa expectativa em Deus. É isso que João está dizendo aqui para nós, no versículo de número 3. E como é que nós podemos viver isso? Como é que nós podemos viver de maneira pura diante de Deus? João nos dá a receita perfeita aqui. Primeiro, ele diz no versículo 3, olhando para Jesus, sendo puro como Ele é puro. Nós buscamos pureza quando nós olhamos para Jesus. Porque o versículo 5 diz que em Jesus não existe pecado. Você quer viver de maneira pura? Olhe para Cristo. Quer viver sem pecado? Olhe para Cristo. Irmão, se nós nos compararmos uns com os outros, talvez nós vamos nos enganar. Mas se nós olharmos para Cristo, nele que não existe pecado, então nós temos o exemplo perfeito
do que significa pureza espiritual. Olhe para Jesus, purifique-se a si mesmo, dependa da ação do Espírito de Deus. Segunda forma de nós buscarmos pureza, João diz no versículo 4, todo aquele que pratica o pecado transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. Viver em pureza e buscar pureza para a nossa esperança ser fortalecida é viver uma vida de amor à lei e não de desprezo pela lei de Deus. A lei de Deus não é algo que a gente tem que desprezar. A lei de Deus não é algo que a gente tem que dizer, isso não é importante para mim. Vale dizer que muitos cristãos têm a péssima ideia de dizer que nós não estamos mais sobre a lei, mas sobre a graça. Isso é verdade, mas também pode ser mal interpretado. Nós estamos sobre a graça e não estamos mais debaixo da condenação da lei, mas nós estamos sobre a graça e estamos debaixo da lei para obedecê-la agora com gratidão e com amor de Deus no nosso coração. A lei de Deus não é um peso para nós. Os mandamentos do Senhor não são penosos para nós, porque nós precisamos amar a lei de Deus, repousar o nosso coração nela. O Salmo 119, versículo 47 e 127 diz assim: eu vou ter prazer nos teus mandamentos, Senhor, porque eu amo os teus mandamentos. O versículo 127 diz: eu amo os teus mandamentos mais do que o ouro. Para que a nossa esperança em Deus seja fortalecida, é necessário viver uma vida de pureza. E viver uma vida de pureza é amar a lei de Deus. Não ouça algo da lei de Deus, não ouça os mandamentos e pense, eu não quero isso. Eu não quero me submeter a isso. Pense e creia que os mandamentos de Deus são bênção para nós. E nós somos chamados a amar os mandamentos de Deus. E João também diz para nós, versículo de número 6, que todo aquele que permanece nele, em Jesus, não vive pecando. E todo aquele que vive pecando não o viu nem o conheceu. A maneira de nós buscarmos pureza espiritual é nós estarmos em Jesus. Estar em Cristo, em íntima relação com Ele. Queridos, a forma mais prática que nós temos de viver sem cometer pecados e ter o nosso coração puro diante do Senhor, para que a nossa esperança se torne ainda mais viva, é você viver uma vida íntima com o Senhor Jesus. Tenha intimidade com Ele, fale com Ele, ore a Ele, dependa dEle, leia a palavra, viva com o Senhor, submeta o seu coração, suas vontades, seus pensamentos a Jesus. Jesus para nós não é apenas uma ideia, Jesus para nós não é um nome, Jesus é uma pessoa que nós amamos, dela dependemos e intimamente com essa pessoa nós vivemos. Quanto mais puro é o nosso caminhar, mais Deus enche o nosso coração de esperança. Quando nós vemos pureza em nós, nós encontramos o agir de Deus em nós. João nos dá isso como característica da verdadeira esperança. Homens e mulheres que esperam verdadeiramente em Deus, que têm esperança no Senhor, vivem diante de Deus de maneira pura e santa e reta. E em quarto e último lugar, João também nos ensina que a nossa esperança, ela é manifesta ou manifestada pela prática da justiça. Versículo 7 ele diz: filhinhos, não vos deixeis enganar por ninguém. Aquele que pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Alguém pode dizer, não, tem esperança no Senhor, mas não viver de maneira reta. Alguém pode dizer, não, eu sou justo, eu sou salvo, eu tenho Cristo, mas não viver na prática da justiça. E João está sendo bem simples com a gente aqui no versículo 7. Ele diz, olha, você quer conhecer uma pessoa justa? Você quer conhecer uma pessoa salva? Você quer conhecer uma pessoa que tem esperança em Deus? Então olhe para as práticas dela. Porque as nossas práticas revelam a nossa verdadeira esperança. Alguém que não espera em Deus é alguém que toma tudo para si. Alguém que não espera em Deus é alguém que não quer olhar para o próximo, só pensa em si mesmo, nas suas vontades, naquilo que me guarda, aquilo que me protege, que me sustenta. Mas se eu tenho esperança em Deus, eu amo a justiça, eu amo a retidão, eu amo o próximo, eu amo doar, eu amo viver para a glória de Deus. E a minha prática de justiça demonstra a esperança do meu coração. Irmãos, a Bíblia nos chama de peregrinos nesse mundo. Sabe por quê? Porque a Bíblia entende que a palavra de Deus nos ensina que homens e mulheres que têm esperança na glória vivem com os pés nesse mundo, mas com o seu coração no trono do Senhor na glória. Nossos pés estão aqui. Nós caminhamos segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo.
mas o nosso coração está lá, na esperança que nós temos da glória que está por vir. Aquele que pratica a justiça é justo. A prática de uma verdadeira obediência ao Senhor é a prova mais clara que nós temos da nossa esperança. Quanto mais nós enxergarmos em nós justiça de Deus, mais nós teremos esperança. Esperança de que Deus habita em nós, de que Deus está conosco, de que Deus está fazendo algo no nosso coração. João nos ensina algumas verdades aqui. Versículo de número 8, por exemplo, ele nos diz que a prática da justiça manifesta que Cristo agiu em nós. Versículo 8 ele diz, olha, quem pratica o pecado procede do diabo. Mas para isso Cristo se manifestou, para isso o Filho de Deus se manifestou, para destruir as obras do diabo. Se eu não vivo mais em pecado, se eu vivo em retidão, se eu vivo diante do Senhor, isso é uma prova para o meu coração de que Cristo está em mim. Você quer que a sua convicção no Senhor aumente mais e mais? Olhe para aquilo que Deus está fazendo no seu coração. Olhe para as obras do seu coração, olhe para as inclinações do seu coração. Elas são divinas, elas são espirituais. Se sim, é porque Deus está agindo no seu coração. Isso te dá esperança, te dá conforto. Ele diz no versículo de número 9 que a prática da justiça manifesta a ação do Espírito de Deus em nós. Ele diz, todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, porque nele permanece a semente divina. A semente divina é o Espírito de Deus. Você quer perceber que alguém é cheio do Espírito Santo de Deus? Você quer ver um homem cheio do Espírito Santo de Deus? Uma mulher cheia do Espírito Santo de Deus? Não olha apenas para os dons que essa pessoa tem. Olha para as práticas dela. Porque alguém que é cheio do Espírito Santo de Deus é alguém que se doa, alguém que se entrega, alguém que se humilha, que se quebranta, que ama o próximo, que tem a glória do outro mais importante do que a minha própria glória. Mais do que dons, coração quebrantado e cheio da justiça de Deus. Isso prova para nós que nós temos esperança. E João diz no versículo de número 10, que quando nós praticamos a justiça, é manifesto que nós somos filhos de Deus. Filhos de Deus são conhecidos por uma prática de vida reta diante do Senhor. Filhos de Deus não precisam demonstrar muita coisa através de palavras para justificar que são transformados. Filhos de Deus evidenciam através dos seus atos, do amor que sai e que flui do seu coração, que de fato são filhos de Deus. Pelos seus frutos os conhecereis. Essa é a palavra de Deus. Irmãos, eu quero concluir essa mensagem encorajando o seu coração a você ter esperança no Senhor. Porque a esperança de Deus é uma graça para nós. Porque a esperança verdadeira sempre estará em Cristo Jesus e na sua cruz. Porque a esperança autêntica move o meu coração e o seu coração a obedecer mais a Deus. Quanto mais cheios de esperança, mais obedientes nós somos. Porque a esperança real fortalece a mim e a você contra o maligno e diante das nossas tribulações. Quem tem esperança verdadeira triunfa sobre os ataques de Satanás e triunfa no meio das tribulações. E porque a esperança divina nos dá alegria e a esperança verdadeira nos faz seguros diante de Deus. Eu quero fazer aquela pergunta do início de novo para você agora. Você tem esperança? E se você tem esperança, em que está alicerçada a sua esperança? Vamos orar? Vamos falar com o Senhor?